Bom dia, amada igreja. Nós estamos reunidos mais uma vez na nossa EBD Online e hoje nós queremos comemorar nosso primeiro domingo deste ano e queremos desejar um ótimo 2021 para toda a nossa comunidade da fé, lembrando o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 5:7, de que nós andamos não pelo que vemos, e sim pela fé. Então, que nós possamos viver de fé em fé. Lembrando também do nosso moto da Reforma Protestante, que era: o justo viverá pela fé. Nós queremos agradecer mais uma vez o pastor Valvir, que juntamente com o coro da Igreja Presbiteriana da Gávea, no Rio de Janeiro, nos enviou a seguinte linda canção. Vamos louvar e ouvir a palavra do Senhor. Olá, bom dia. É uma alegria mais uma vez poder estar aqui com vocês, a fim de podermos transmitir um pouco da palavra de Deus, compartilhar uma reflexão desta palavra. E eu gostaria de convidá-los a lermos o Salmo 23, um salmo muito conhecido, para começarmos este ano, começarmos bem, não é? O texto da palavra de Deus, na pena do salmista Davi, não é?
nós temos aqui o salmo que eu diria um dos mais preciosos da Bíblia. Diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, todos são muito bem-vindos. Queremos conversar um pouco na manhã de hoje sobre este salmo, e eu gostaria aqui de frisar não todo o salmo, apenas tratar do primeiro versículo. Eu sei que muitos já ouviram muitos sermões neste salmo, eu mesmo já preguei, mas eu tive assim um momento de reflexão nesta palavra e pensei para 2021 começar o ano com este salmo. Portanto, eu quero introduzir esta palavra da seguinte maneira: eu quero tratar deste tema, o pastor e a ovelha, e pensando assim, que o ano de 2020 se foi com um certo sentimento de que foi um ano perdido na nossa história. Este é um sentimento que eu creio que está na mente de muita gente. E eu ouvi pessoas dizendo no dia 31, dizendo o seguinte: já vai tarde, já nos cansou demais. E isso não pode ser verdade na nossa vida como cristãos, pois estamos aqui para contar história, tá certo? Por quê? Porque o nosso pastor, o Senhor pastor, ele esteve conosco todos os dias. Como nos diz a palavra de Deus nos dá esta garantia, que o pastor Senhor e o Senhor pastor esteve conosco todos os dias. O Salmo 23 é, de fato, um salmo que todos, ou praticamente a igreja, o conhece de cor, tá certo? E é importante que nós tenhamos em mente o que está nas primeiras linhas do Salmo, no primeiro versículo, quando diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A nossa tendência é focarmos naquilo que vem depois, os 5 versículos posteriores, mas a essência do Salmo não está nos demais versículos, está exatamente neste primeiro versículo. Então não podemos perder de vista que o primeiro versículo é o tema deste salmo, do salmo inteiro. Todas as verdades benditas apresentadas nele, no restante do salmo, nos demais versículos, que são 5, que Deus usou a pena de Davi para a construção deste salmo. Nós, de repente, se focarmos nos detalhes, nas bênçãos, nós vamos perder de vista a essência do salmo, que é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso que eu quero trazer para a nossa reflexão neste dia, queridos. Às vezes nos atentamos apenas para as coisas que a ovelha recebe, as quais estão expostas no texto, mas esquecemos de quem as provê para a ovelha. São coisas maravilhosas, é verdade, mas é parte do texto, não é o essencial. O que tem de essencial, maior e melhor aqui é o pastor, o restante são apenas coisas, tá certo? Então, pensando nesta reflexão com o tema, o pastor e a ovelha,
nós vamos pensar na vida vitoriosa, a vida cristã vitoriosa, em primeiro lugar. E é muito fácil pensar nas bênçãos, independentemente do abençoador. Então, nós estamos muito focados. Nada me faltará. É o que eu preciso, das bênçãos. Não é verdade? É aquilo que eu recebo. Mas não posso pensar que eu apenas recebo sem, na realidade, pensar naquele que me dá o que eu necessito. A vida cristã vitoriosa não pode ser medida pelas bênçãos recebidas, em absoluto. Na realidade, nenhuma só dessas bênçãos na vida cristã teria qualquer valor divorciada da fonte de onde essas bênçãos fluem, tá certo? E a fonte verdadeira, o pastor, não é outro senão Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele, lá em Efésios, no capítulo 3, ele escreveu que somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vejam que o foco é Cristo e não as bênçãos, tá certo? Vocês devem lembrar de Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro, quando ela estava preocupada com tantas coisas, com tantos detalhes, né? E aí ela chega para Jesus e diz assim: o senhor não se importa que a minha irmã não venha me ajudar, deixando que eu sirva sozinha? E aí o Senhor Jesus diz: ô Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Então, queridos, nós vemos que coisas podem até ser muito importantes, mas temos que pensar naquele que as provê para nós. Portanto, Marta estava ocupada com detalhes da vida cristã, coisas legítimas, mas menos essenciais. A vida cristã vitoriosa está em Cristo e não nas bênçãos que Ele nos dá, mesmo que sejam legítimas. Se Cristo não for o alvo, as coisas tornam-se ídolos do nosso coração. Então vamos pensar nisso. Também o Senhor pastor do Salmo é o nome de Deus. Creio que vocês estão lembrados de quando Deus chamou Moisés lá no Horebe e Deus mandou que Moisés fosse libertar seu povo. E Moisés ficou relutando com Deus, não queria ir, e Deus disse: Moisés, não tem outra pessoa, é você mesmo, mas mande outra, eu sou pesado de língua, etc. Né? E Deus disse para ele: eu não tenho outro, é você que vai. Aí ele disse: bom, mas e quando eu chegar lá e eu disser que estou lá para libertá-los, eles vão perguntar: quem te mandou? Então o que é que eu vou responder para este povo? E Deus lhe disse: diga ao povo que eu sou te enviou. Então, queridos, Êxodo capítulo 3, verso 14, alude ao fato de que Deus é atemporal, sem começo e sem fim, e é também autossuficiente, não necessitando de coisa alguma. Ele é eterno e fonte de todas as bênçãos. Então, ele disse a Moisés que era para dizer: eu sou me enviou. E Deus disse a Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Portanto, nós temos que pensar que o Senhor é esta referência que é o grande eu sou. E pastor é a qualidade do serviço que ele exerce para as suas ovelhas. Vejam, pastores viviam 24 horas com as ovelhas, 24 horas por dia, sem folga. Era um trabalho exaustivo, interminável, dia e noite, verão, inverno, sol e chuva. O pastor tinha que estar ininterruptamente, continuamente com as ovelhas. Portanto, vejam que Deus desce a
este ponto. Ele vem se humilhar para estar conosco. Vamos pensar que pastores trabalhavam para alimentar, guiar, proteger, zelar e sarar suas ovelhas. Portanto, quem em sã consciência escolheria a profissão de pastor? Lembrem-se que Davi, ele era o mais novo da família e era exatamente o mais novo, o menor daquela família que deveria ser o pastor das ovelhas. Agora, Deus escolheu revelar-se como nosso pastor. Sim, o Deus eterno, o grande eu sou, fonte de todas as bênçãos, nivelou-se a nós ao ponto de se sacrificar para nos manter vivos. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Observe como ele se preocupa com suas ovelhas. Eu coloquei aqui o Salmo 121, os versos 3 e 4, que fala exatamente que o Senhor nos guarda. Ele nos guarda de todo mal. E, para isso, ele tem que ficar atento às 24 horas. É o nosso pastor. Diz que ele não dorme, ele não dormita, nem dorme, o guarda de Israel. E em João capítulo 10, verso 11, Jesus diz ser o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Então, em Cristo, nós nos tornamos parte desse rebanho muito amado e bem cuidado pelo Senhor pastor. E por último, a marca de Cristo nas ovelhas. Toda ovelha carrega em si a marca do seu pastor. Naqueles tempos, com uma faca bem afiada, o criador, que era o pastor, precisava deixar sua marca na orelha de cada ovelha. Então ali ele cortava, ele fazia um certo talho na orelha da ovelha, para que, se aquela ovelha, de alguma forma, se desgarrasse do rebanho, se extraviasse e chegasse em outro aprisco, em outro rebanho, o outro pastor ia reconhecer a marca do verdadeiro dono daquela ovelha. Eu me lembro que na minha infância, início da minha adolescência, eu cuidei de ovelhas quadrúpedes. Eu fui pastor de ovelhas, cuidava de um pequeno rebanho do meu pai e um rebanho um pouco maior do meu avô. E como vaqueiro ou pastor daquelas ovelhas, eu ganhava de 4 crias das ovelhas, eu ganhava uma. E a marca do meu pai tinha o nome de Josafá, então a marca dele era JF, e não era na orelha da ovelha, aí era um ferro quente que tinha esta marca JF e era aquecido esse ferro e era marcado o quadril da ovelha. E assim, uma das minhas ovelhas, se saísse para outro rebanho de um dos meus tios, todos nós tínhamos ovelhas por ali, então eles já sabiam que aquela ovelha me pertencia. Ela tinha essa marca, porque eu era o pastor delas. E eu tinha muita facilidade de arrebanhá-las, porque elas me conheciam a minha voz. Portanto, qual a lição que nós podemos tirar dessa analogia? É que a pessoa que conhece os direitos de Cristo sobre sua vida e aceita sobre si o senhorio ou pastoreio, domínio absoluto do pastor Senhor, terá que trazer em seu viver as marcas de Cristo, ou seja, as marcas da cruz. A palavra de Deus nos ensina em Mateus 16, 24, que Jesus, falando para aqueles discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, queridos, eu quero concluir esta reflexão para que nós comecemos o nosso ano de 2021 focando no verdadeiro pastor, que é Jesus. Se o Senhor Jesus for mesmo o seu pastor, você precisa ter as marcas da cruz, ou seja,
carregar a cruz todos os dias, sem murmuração. Lucas, em seu Evangelho, capítulo 9, verso 23, ele diz que nós devemos seguir a Jesus, Jesus dizendo assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que significa dizer que a pessoa tem que todos os dias considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus. Somente desta maneira ele poderá dizer que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Quando o Senhor Jesus for verdadeiramente o seu pastor, você terá tudo o de que necessita em todos os dias deste ano de 2021, para viver vida abundante, na certeza de que você pode recitar este texto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor Jesus é verdadeiramente o seu pastor, meu irmão, minha irmã, porque no pastor devemos focar o nosso olhar no pastor Senhor e não nas bênçãos que ele nos dá. O Salmo começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse pastor me faz repousar, me faz alimentar, me dá segurança, etc, etc, etc. Mas aí são as bênçãos, aquilo que o pastor oferece. Mas a verdade é que se você tem o pastor, você tem tudo. Se você tem o pastor, nada vai te faltar. Todas as demais coisas serão detalhes. O meu desejo de todo o meu coração, é que cada um de vocês tenha um abençoado e feliz 2021. Que assim Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai amado, agradecemos-te muito pela tua palavra. Este salmo é de uma riqueza imensurável. Por isso, Senhor, nos ensine a olhar para o pastor, o real pastor das nossas almas, aquele que cuida de nós e que nós podemos dizer com muita confiança, com absoluta certeza, que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Que assim seja por todos os dias deste ano de 2021. Oramos assim muito agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amados, não nos esqueçamos que à noite estaremos de volta aqui e teremos aquela lista presencial. Não esqueça de pôr ali o seu nome. Se Deus quiser, estaremos com a nova mensagem hoje à noite com os nossos irmãos. Que Deus assim nos abençoe. Rompe a aurora, vai-se embora, mais ano e outro vem. Não temamos, prossigamos, caminhando em todo bem. Ano findo, nunca mais veremos, ano novo hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Ai, ao dia que a alegria, novo ano eis a surgir, bem guiados e amparados, Cristo vai nos conduzir. Ano findo, nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá.
os talentos nos momentos deste ano a começar. Consagremos e usemos para Deus glorificar. Ano findo, nunca mais veremos.